Imagine uma roda de samba, vibrante, cheia de energia, mas silenciosa. Uma ameaça invisível, como um ladrão de carteiras no meio da multidão, espreita no armário de remédios de milhões de brasileiros mais velhos. Sua avó, seu pai, até você, podem estar carregando uma bomba relógio. E o pior é que não são drogas experimentais obscuras, mas sim medicamentos prescritos por médicos de confiança, comprados em farmácias conhecidas e tomados diariamente com a crença de que estão protegendo a saúde. E se eu te dissesse que 4 dos medicamentos mais receitados para idosos no Brasil estão secretamente aumentando o risco de desenvolverem coágulos sanguíneos que podem viajar para o coração, pulmões ou cérebro em questão de minutos, como um raio numa tarde de verão? Não são efeitos colaterais raros escondidos em artigos científicos. Isso acontece todo santo dia, e a comunidade médica tem se mantido surpreendentemente discreta sobre essas conexões, como se estivesse escondendo o jogo. A cada 60 segundos que se passam, em algum lugar do mundo, um idoso sofre um derrame, ataque cardíaco ou embolia pulmonar diretamente ligado a medicamentos nos quais confiava para se manter saudável. A ironia é cruel, como um gol contra no último minuto, e o silêncio em torno desse problema é ainda mais alarmante, como uma escola de samba que perdeu o ritmo. Coágulos sanguíneos não se anunciam com sintomas dramáticos, como um carro alegórico que chega atrasado no carnaval. Eles se formam silenciosamente, crescem constantemente e atacam sem aviso, como um assalto à mão armada. Em idosos, cuja circulação já está comprometida e cujos corpos são menos capazes de dissolver essas formações perigosas naturalmente, como um rio que seca na estação da seca, o risco se torna questão de vida ou morte. Hoje, vamos expor 4 categorias de medicamentos que milhões de brasileiros mais velhos tomam diariamente, completamente alheios ao fato de que cada pílula pode estar contribuindo para um processo que pode acabar com suas vidas, como um veneno sendo administrado gota a gota. Não se trata de criar pânico, como um boato espalhado na internet. Trata-se de revelar uma verdade que pode salvar alguém que você ama, como encontrar um tesouro perdido. O sistema circulatório humano é uma rede incrível de vasos sanguíneos que se estende por mais de 96 mil quilômetros em um único corpo, como as estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Em indivíduos saudáveis, o sangue flui suavemente por essa rede, entregando oxigênio e nutrientes enquanto remove resíduos, como um rio que segue seu curso natural. Mas quando certos medicamentos entram nesse sistema delicado, eles podem alterar as propriedades fundamentais do próprio sangue, como um tempero que estraga um prato delicioso. Coágulos sanguíneos se formam quando o sangue muda de seu estado líquido para uma massa semelhante a gel, como um pudim que endurece na geladeira. Esse processo, chamado coagulação, é normalmente um mecanismo de proteção que nos impede de sangrar até a morte por ferimentos leves, como um curativo em um corte. No entanto, quando a coagulação acontece dentro dos vasos sanguíneos sem nenhum ferimento presente, ela se torna uma ameaça mortal, como um incêndio que começa sem controle. Em idosos, diversos fatores já aumentam o risco de formação de coágulos. Seus vasos sanguíneos se tornam menos flexíveis, como canos enferrujados. O fluxo sanguíneo naturalmente diminui, como um rio que perde força. E seus corpos produzem diferentes níveis de fatores de coagulação em comparação com pessoas mais jovens. Quando você adiciona certos medicamentos a essa situação já vulnerável, você cria a tempestade perfeita para a formação de coágulos perigosos, como misturar gasolina com fogo. Agora, antes de revelarmos esses 4 vilões medicamentosos, eu preciso que você entenda algo crucial. Se você está achando esta informação valiosa, se você está percebendo que isso pode impactar alguém em sua família, por favor, aperte o botão de curtir agora mesmo. Este tipo de informação de saúde precisa alcançar o maior número de pessoas possível, e o seu engajamento ajuda este vídeo a ser visto por outros que desesperadamente precisam deste conhecimento. Deixe seu valeu demais e mostre seu apoio. Além disso, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar é apenas o começo. As soluções e alternativas que discutiremos em vídeos futuros podem literalmente salvar vidas, e você não vai querer perder nenhuma dessa informação crítica. O primeiro vilão escondido nos armários de remédios em todo o mundo é uma categoria de drogas que a maioria das pessoas considera completamente inofensiva. Medicamentos anti-inflamatórios, incluindo opções de prescrição e de venda livre,
são consumidos por milhões de brasileiros mais velhos diariamente para dores de artrite, dores de cabeça e dores gerais associadas ao envelhecimento, como quem toma um analgésico para aguentar o dia a dia. Esses medicamentos funcionam reduzindo a inflamação em todo o corpo, o que proporciona alívio da dor e do inchaço. No entanto, essa mesma ação anti-inflamatória cria um efeito colateral inesperado e perigoso. Quando a inflamação é suprimida, o equilíbrio natural do corpo de fatores de coagulação é interrompido, como um maestro que perde o controle da orquestra. Especificamente, os medicamentos anti-inflamatórios reduzem a produção de prostaciclina, uma substância que normalmente impede que o sangue se aglomere desnecessariamente, como um óleo que impede que as engrenagens enferrujem. Ao mesmo tempo, esses medicamentos podem aumentar a viscosidade das plaquetas, as pequenas células sanguíneas responsáveis pela formação de coágulos. Essa dupla ação cria um ambiente onde os coágulos podem se formar mais facilmente e com mais frequência, como um terreiro de escola de samba escorregadio. Para idosos que já podem ter a circulação comprometida devido a alterações relacionadas à idade em seus vasos sanguíneos, essa mudança induzida por medicamentos em direção a uma formação de coágulos mais fácil se torna particularmente perigosa. Seus corpos são menos eficientes em dissolver coágulos naturalmente, então qualquer tendência adicional de coagulação se torna ampliada, como uma fogueira que se alastra rapidamente na mata seca. O que torna isso especialmente preocupante é que muitos idosos tomam esses medicamentos diariamente por meses ou anos, acreditando que estão simplesmente gerenciando sua dor e melhorando sua qualidade de vida, como quem toma uma cervejinha para relaxar depois do trabalho. Eles não têm ideia de que cada dose está gradualmente mudando a química do sangue para um estado mais perigoso, como um carro que perde os freios em uma ladeira. Os medicamentos anti-inflamatórios mais comumente usados incluem ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco e aspirina quando usados em doses mais altas para alívio da dor em vez de doses baixas para proteção do coração. Versões de prescrição como Celecoxib e Meloxan carregam os mesmos riscos, muitas vezes em formas mais concentradas, como um remédio de farmácia popular que sai caro no final das contas. Pesquisas mostraram que o uso regular desses medicamentos pode aumentar o risco de ataque cardíaco em até 40% e o risco de derrame em até 30% em idosos. Esses não são pequenos aumentos, são elevações substanciais em eventos que ameaçam a vida, e a maioria das pessoas que tomam essas drogas nunca foram informadas desses riscos, como comprar um carro usado sem saber dos problemas. A trágica realidade é que muitos idosos são pegos em um ciclo devastador, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eles tomam medicamentos anti-inflamatórios para a dor, o que aumenta o risco de coágulos, e se desenvolvem problemas cardiovasculares como resultado. Eles são frequentemente prescritos medicamentos adicionais que podem criar ainda mais complicações, como tentar apagar fogo com gasolina. Mas a história dos anti-inflamatórios é apenas o começo desse mistério médico, porque nosso segundo vilão é um medicamento que deveria prevenir coágulos, não causá-los, como um guarda-chuva que te molha na chuva. A segunda categoria de medicamentos perigosos representa um dos paradoxos mais preocupantes da medicina. Medicamentos anticoagulantes, comumente conhecidos como afinadores de sangue, são especificamente projetados para prevenir coágulos sanguíneos. No entanto, quando esses medicamentos são dosados incorretamente, monitorados inadequadamente ou interagem com outras drogas, eles podem realmente aumentar o risco do próprio problema que eles são destinados a resolver, como um bombeiro que causa um incêndio. Isso parece impossível à primeira vista. Como um medicamento projetado para prevenir coágulos pode realmente causá-los? A resposta está no delicado equilíbrio que essas drogas poderosas devem manter na corrente sanguínea, e como esse equilíbrio pode ser facilmente interrompido em idosos, como um equilibrista em uma corda bamba. Anticoagulantes funcionam interferindo na cascata natural de coagulação do sangue, uma série complexa de reações químicas que devem ocorrer em sequência precisa para a formação adequada de coágulos, como uma receita de bolo que precisa ser seguida à risca. Quando esses medicamentos estão funcionando corretamente, eles previnem coágulos desnecessários, permitindo que o sangue coagule apropriadamente quando necessário para a cura, como um sistema de freios que funciona perfeitamente. No entanto, os idosos processam esses medicamentos de forma diferente do que as pessoas mais jovens.
Seus rins e fígado, os órgãos responsáveis por filtrar e metabolizar drogas, funcionam com menos eficiência com a idade, como um carro velho que perde potência. Isso significa que doses padrão podem se acumular a níveis perigosos ou, inversamente, podem ser eliminadas muito rapidamente para serem eficazes, como um remédio que não faz efeito. Quando os níveis de anticoagulantes ficam muito altos, o risco óbvio é sangramento perigoso, como uma torneira que não fecha. Mas quando os níveis caem muito baixo, ou quando o medicamento é subitamente descontinuado, o corpo pode experimentar o que é chamado de efeito rebote. Durante este período de rebote, o sangue se torna ainda mais propenso à coagulação do que era antes do tratamento começar, como um elástico que é esticado demais e volta com força total. Os anticoagulantes mais comumente prescritos incluem varfarina, que requer testes sanguíneos frequentes para monitorar seus efeitos, e medicamentos mais recentes como rivaroxabana, apixabana e dabigatrana, que deveriam ser mais seguros e mais convenientes porque não requerem monitoramento regular, como um carro automático que dispensa um motorista. No entanto, essa falta de monitoramento para as drogas mais recentes criou seu próprio conjunto de problemas. Sem testes sanguíneos regulares, acumulação perigosa ou interações inesperadas podem passar despercebidas por semanas ou meses. Muitos idosos que tomam esses anticoagulantes mais recentes não têm ideia se seus níveis de medicação são apropriados para a sua situação individual, como voar sem saber se o piloto está qualificado. Interações medicamentosas representam outro fator de risco importante para complicações de anticoagulantes. Idosos normalmente tomam múltiplos medicamentos e muitas drogas comuns podem aumentar ou reduzir a eficácia do anticoagulante. Antibióticos, antifúngicos, certos medicamentos para o coração e até mesmo alguns suplementos podem alterar drasticamente como esses afinadores de sangue funcionam no corpo, como adicionar ingredientes errados a uma receita. Talvez o mais preocupante seja o que acontece quando os idosos precisam de procedimentos médicos ou cirurgias enquanto tomam anticoagulantes. A medicação deve ser cuidadosamente gerenciada durante esses tempos, muitas vezes exigindo descontinuação temporária seguida de reinício. Cada período de transição cria janelas de vulnerabilidade onde o risco de coágulos é realmente maior do que o normal, como um funâmbulo que perde o equilíbrio na corda bamba. Interações alimentares também complicam a terapia anticoagulante, particularmente com varfarina. Alimentos ricos em vitamina K podem reduzir a eficácia da medicação, enquanto certas ervas e suplementos podem aumentá-la perigosamente. Muitos idosos não estão cientes dessas considerações dietéticas, inadvertidamente sabotando seu tratamento ou criando situações perigosas, como um carro que é abastecido com o combustível errado. As estatísticas em torno de complicações relacionadas a anticoagulantes são alarmantes. Estudos mostram que até 15% dos idosos que tomam esses medicamentos experimentarão um evento de sangramento sério dentro do primeiro ano de tratamento. Além disso, quase 10% desenvolverão coágulos apesar de tomar a medicação, muitas vezes devido a doses inadequadas ou monitoramento precário, como uma rede de proteção que falha. O que é ainda mais chocante é que nosso terceiro vilão é um medicamento que a maioria das pessoas nunca associaria com idosos ou riscos de coágulos. Mas seus efeitos a longo prazo podem ser devastadores décadas após o primeiro uso, como uma herança maldita que se revela anos depois. Pílulas anticoncepcionais representam nosso terceiro vilão nesta linha de medicamentos perigosos. E embora a maioria das pessoas pense nesses como medicamentos exclusivamente para mulheres mais jovens, a realidade é muito mais complexa e assustadora. Milhões de mulheres mais velhas tomaram esses medicamentos por décadas ao longo de suas vidas, e os efeitos cumulativos em seus sistemas de coagulação podem persistir muito depois que elas pararam de tomá-los, como uma dívida que nunca é paga. A conexão entre contraceptivos hormonais e coágulos sanguíneos é conhecida há mais de 50 anos, mas muitas mulheres nunca foram devidamente informadas desses riscos quando começaram a tomar esses medicamentos. O que é ainda mais alarmante é que as mudanças de coagulação causadas por esses hormônios não simplesmente desaparecem no momento em que uma mulher para de tomá-los, como uma tatuagem que não sai da pele. Estrogênio, o hormônio primário na maioria das formulações de controle de natalidade, altera fundamentalmente como o fígado produz fatores de coagulação.
Aumenta a produção de várias proteínas que promovem a formação de coágulos, reduzindo simultaneamente a produção de substâncias anticoagulantes naturais. Isso cria um perfil de química sanguínea que favorece o desenvolvimento de coágulos, como um time de futebol que joga com 11 atacantes. Para as mulheres que tomaram pílulas anticoncepcionais durante seus anos reprodutivos, essas mudanças podem ter efeitos duradouros em seus sistemas cardiovasculares. Os vasos sanguíneos podem desenvolver mudanças estruturais. A produção de fator de coagulação do fígado pode nunca retornar totalmente ao seu estado original, e a tendência geral de coagulação pode permanecer elevada por anos após a descontinuação, como um carro que nunca mais volta a ser novo. O que torna isso particularmente perigoso para mulheres mais velhas é que muitos outros fatores relacionados à idade compõem esses efeitos residuais. Diminuição da atividade física, terapia de reposição hormonal, certas condições médicas e outros medicamentos podem interagir com as mudanças a longo prazo causadas pelo uso anterior de controle de natalidade, como um nó que se aperta cada vez mais. Pílulas anticoncepcionais modernas contêm hormônios sintéticos, que são muito mais potentes do que os hormônios naturais produzidos pelo corpo. Essas versões sintéticas podem reagir cruzadamente com outros medicamentos comumente prescritos para idosos, criando interações inesperadas que aumentam ainda mais o risco de coágulos, como um veneno que se mistura a outro. Mulheres que tomaram pílulas anticoncepcionais por períodos prolongados, particularmente aquelas que começaram na adolescência e continuaram em seus 30 ou 40 anos, enfrentam o maior risco de anormalidades de coagulação persistentes. Quanto maior a exposição a esses hormônios sintéticos, mais profundas e duradouras as mudanças na química do sangue se tornam, como uma casa que desaba com o tempo. Estudos recentes revelaram que mulheres com histórico de uso de controle de natalidade a longo prazo têm até 3 vezes maior risco de desenvolver coágulos sanguíneos após os 60 anos, em comparação com mulheres que nunca usaram contraceptivos hormonais. Esse risco persiste mesmo 20 ou 30 anos após parar a medicação, como uma sombra que te persegue. A comunidade médica tem demorado a reconhecer e abordar essas consequências a longo prazo. A maioria dos médicos se concentra nos riscos imediatos de pílulas anticoncepcionais durante o uso ativo, mas não consideram como o uso anterior pode afetar o estado de saúde atual de seus pacientes mais velhos, como olhar para a ponta do iceberg e ignorar o resto. Para mulheres que atualmente tomam terapia de reposição hormonal, a combinação de efeitos residuais de controle de natalidade e exposição hormonal atual cria uma situação de risco extremamente alto para o desenvolvimento de coágulos. No entanto, muitos médicos prescrevem terapia de reposição hormonal sem investigar minuciosamente o histórico contraceptivo de seus pacientes, como um médico que não pede todos os exames antes de dar o diagnóstico. Mas nosso quarto e último vilão pode ser o mais chocante de todos, porque é um medicamento que milhões de brasileiros mais velhos dependem diariamente, confiando completamente nele para proteger seu órgão mais vital como um amuleto que não funciona. Medicamentos para a pressão arterial, particularmente certas classes dessas drogas, representam nosso quarto e mais difundido vilão neste quarteto de medicamentos perigosos. Esses medicamentos são prescritos para quase 70% dos adultos com mais de 65 anos, tornando-os uma das categorias de drogas mais comumente usadas na população sênior. A ironia é devastadora, como a seleção brasileira perdendo a Copa em casa. Esses medicamentos são prescritos para proteger o coração e prevenir derrames, mas certos tipos podem realmente aumentar o risco dos próprios coágulos sanguíneos que causam ataques cardíacos e derrames. Isso representa uma das contradições mais preocupantes da medicina, como um remédio que te deixa doente. Os medicamentos para pressão arterial com maior probabilidade de aumentar o risco de coágulos incluem certos diuréticos, beta-bloqueadores e inibidores da ECA, particularmente quando usados em combinações ou dosagens específicas. Esses medicamentos funcionam alterando o equilíbrio de fluidos, a frequência cardíaca e a função dos vasos sanguíneos, mas esses mesmos mecanismos podem inadvertidamente criar condições que promovem a formação de coágulos, como tentar consertar uma coisa e estragar outra. Diuréticos, comumente conhecidos como pílulas de água, reduzem a pressão arterial eliminando o excesso de fluido do corpo. No entanto, quando os níveis de fluido caem muito drasticamente, o sangue se torna mais concentrado e viscoso. Sangue mais espesso flui mais lentamente e é mais propenso a formar coágulos,
particularmente em idosos. Imagine a roda de samba, onde cada instrumento, se tocado isoladamente, soa bem, mas juntos, sem a devida harmonia, podem desafinar a música. Assim são alguns medicamentos, que, embora individualmente úteis, combinados podem trazer riscos, especialmente para os mais experientes. Vamos desvendar essas armadilhas, com a leveza de um bom samba, mas com a seriedade que a saúde exige. É crucial reconhecer que a combinação de medicamentos para a pressão arterial, embora muitas vezes necessária, pode apresentar desafios. Assim como um carro precisa da calibragem certa dos pneus, nosso corpo precisa de um equilíbrio preciso na química do sangue. Medicamentos para a pressão, usados em conjunto, podem, em alguns casos, desequilibrar essa química, alterando a capacidade natural de coagulação. Os beta-bloqueadores, por exemplo, diminuem o ritmo cardíaco e a força das contrações do coração, reduzindo a pressão arterial. No entanto, essa desaceleração pode levar o sangue a se acumular em certas áreas, como pernas, pulmões e câmaras do coração, criando um ambiente propício para a formação de coágulos. É como a água parada em um rio, que se torna um foco para mosquitos. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, por outro lado, relaxam os vasos sanguíneos, facilitando o bombeamento do sangue. Embora isso seja benéfico, podem afetar a capacidade dos rins de regular a química do sangue, alterando o equilíbrio de eletrólitos e os níveis de proteína, influenciando as tendências de coagulação. As situações mais arriscadas acontecem quando se combinam diversos medicamentos para a pressão, criando efeitos aditivos que podem aumentar drasticamente o risco de coágulos. Muitos idosos tomam 2, 3 ou até 4 medicamentos diferentes simultaneamente, potencializando esses riscos de maneiras que raramente são totalmente avaliadas. É como tentar equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. A chance de um cair é grande. A desidratação também é um fator de risco importante, frequentemente negligenciado em idosos que usam medicamentos para a pressão. Muitas vezes, esses pacientes são aconselhados a limitar a ingestão de líquidos para evitar sobrecarregar seus sistemas cardiovasculares, mas a hidratação inadequada, combinada com medicamentos que promovem a perda de líquidos, pode tornar o sangue perigosamente espesso. É como tentar fazer um bolo com pouca água, a massa fica pesada e difícil de misturar. O horário da medicação também desempenha um papel crucial no risco de coágulos. Muitos idosos tomam seus medicamentos para a pressão antes de dormir, o que significa que os efeitos máximos ocorrem durante o sono, quando a atividade física é mínima. Essa combinação de efeitos medicamentosos e imobilidade prolongada cria condições ideais para a formação de coágulos durante a noite. As interações medicamentosas entre os remédios para a pressão e outros fármacos comuns podem aumentar ainda mais o risco de coágulos. Analgésicos, indutores do sono, antidepressivos e até certos suplementos podem potencializar os efeitos dos medicamentos para a pressão, promovendo alterações perigosas na química do sangue. É como colocar muitos temperos diferentes em uma receita. O sabor pode ficar estranho. O que mais preocupa é que muitos idosos experimentam flutuações na pressão arterial, necessitando de ajustes frequentes na medicação. Cada mudança na dose ou no tipo de medicamento cria um período de instabilidade, onde o risco de coágulos pode aumentar drasticamente enquanto o corpo se adapta ao novo regime. As estatísticas são alarmantes. Estudos mostram que idosos que tomam múltiplos medicamentos para a pressão têm até 50% mais risco de desenvolver coágulos sanguíneos, em comparação com aqueles que controlam sua pressão arterial através de um único medicamento ou mudanças no estilo de vida. O que torna essa situação ainda mais trágica é que muitos desses coágulos relacionados a medicamentos são completamente evitáveis, com monitoramento adequado, dosagem apropriada e atenção cuidadosa às combinações e interações medicamentosas. Agora que desvendamos os 4 perigos escondidos nos armários de remédios, a situação se torna clara e preocupante. Anti-inflamatórios que perturbam os mecanismos naturais de prevenção de coágulos. Anticoagulantes que podem ter um efeito rebote e criar uma coagulação pior do que a original. Pílulas anticoncepcionais cujos efeitos podem persistir por décadas após a descontinuação. Medicamentos para a pressão arterial que podem engrossar o sangue e diminuir a circulação de forma perigosa. Não se tratam de medicamentos raros, utilizados por pequenas populações. São drogas tomadas diariamente por milhões de idosos que confiam em seus médicos, seguem suas prescrições fielmente e acreditam que estão protegendo sua saúde.
A triste realidade é que muitos estão, sem saber, aumentando o risco dos próprios problemas que estão tentando prevenir. O sistema médico não tem abordado adequadamente esses riscos interconectados. Os médicos frequentemente prescrevem esses medicamentos isoladamente, focando em condições individuais, sem considerar como múltiplos medicamentos podem interagir para criar novos perigos. Os pacientes raramente são informados sobre essas potenciais complicações, deixando-os incapazes de tomar decisões informadas sobre seus cuidados. Mas aqui está a revelação mais importante de todas. Esses riscos não são inevitáveis. Não são consequências inevitáveis do envelhecimento ou trocas necessárias para controlar condições crônicas. Com conhecimento adequado, monitoramento cuidadoso e abordagens alternativas, muitos idosos podem reduzir significativamente seus riscos de coágulos relacionados a medicamentos, enquanto ainda controlam efetivamente suas condições de saúde. A indústria farmacêutica tem conhecimento de muitas dessas conexões há anos, mas continua a comercializar esses medicamentos sem enfatizar adequadamente os riscos de coagulação. As faculdades de medicina ensinam os médicos a prescrever esses medicamentos de acordo com protocolos padrão, mas raramente enfatizam a importância da avaliação abrangente do risco de coágulos em pacientes idosos. Essa lacuna de conhecimento criou uma geração de profissionais de saúde que são especialistas no tratamento de condições individuais, mas carecem do conhecimento abrangente necessário para proteger seus pacientes idosos de complicações relacionadas a medicamentos. Chegou a hora de uma mudança fundamental na forma como abordamos o gerenciamento de medicamentos em idosos. Em vez de tratar cada condição isoladamente, precisamos de abordagens integradas, que considerem as complexas interações entre múltiplos medicamentos e as alterações fisiológicas relacionadas à idade. Todo idoso que toma qualquer uma dessas 4 categorias de medicamentos merece conhecer esses riscos. Cada familiar que cuida de um ente querido idoso precisa dessa informação. Cada profissional de saúde que trabalha com pacientes idosos deve entender essas conexões. O silêncio em torno desses riscos medicamentosos se prolongou por muito tempo. Muitas famílias perderam entes queridos para coágulos evitáveis. Muitos idosos sofreram derrames, ataques cardíacos e embolias pulmonares que poderiam ter sido evitados com melhor informação e um gerenciamento mais cuidadoso da medicação. Seu armário de remédios não precisa ser uma fonte de perigo oculto. Seus medicamentos não precisam ser ameaças silenciosas à sua saúde ou à saúde de alguém que você ama. Mas a mudança exige conhecimento, e o conhecimento exige que pessoas como você exijam melhores informações e cuidados mais abrangentes. A revelação desses 4 perigos é apenas o começo de uma conversa maior sobre a segurança de medicamentos em idosos. Entender os problemas é o primeiro passo, mas saber como abordá-los, encontrar alternativas mais seguras e implementar estratégias de proteção é onde a verdadeira mudança acontece. Esta informação tem o poder de salvar vidas, mas apenas se chegar às pessoas que mais precisam dela. Se este vídeo abriu seus olhos para riscos que você nunca soube que existiam, se você agora está olhando para seu armário de remédios com novas preocupações, ou se você está pensando em um idoso em sua vida que pode ser afetado por essas questões, seu apoio pode ajudar esta informação crítica a alcançar ainda mais pessoas. Considere deixar um valeu demais se este conteúdo agregou valor a você ou à sua família. Essa ajuda financeira nos permite continuar pesquisando e trazendo mais revelações incríveis sobre riscos à saúde que a comunidade médica muitas vezes negligencia. Seu apoio ajuda este canal a alcançar mais longe e potencialmente salvar mais vidas através da educação e conscientização. Mas será que é só isso? O que mais pode ser revelado sobre os perigos ocultos que espreitam em nossos tratamentos médicos mais confiáveis? Quais soluções existem para aqueles já afetados por esses riscos medicamentosos? Descubra nos próximos vídeos.